traduzido por você, eu não vou sossegar. Mas sabe o que eu estava pensando esses dias? A gente está traduzindo tudo aos poucos, né? Daqui a pouco nós precisamos dar uma sentada, olhar tudo que está traduzido, tudo que falta e... Por que não junta umas 5 pessoas para traduzir o Essência Vraja? Não dá assim, não funciona assim. Vira uma coxa de retalho. Vamos lá, amores, vamos começar? Bora. O Nelson. É o Então, jeito. Hã? É o jeito. Tá vindo bater papo hoje. Ele é o Cebolinha, Gê. Você não dá uma coelhada nele, ele não dorme. Você deve ver um coelhinho da Mônica para comprar. Risada que a Patrícia não retira, a Gê tá coelhada, então. Eu vi aquele coelhinho, vou comprar esse coelhinho. Ela tenta ser fofa, né? Mas não dá. A Sônia tá na névoa. O que tá acontecendo aí, Sossô? Você precisava limpar a lente da câmera do seu celular. Eu limpei, mas eu acho que ela tá com problema. Com óleo? Ela tá numa banheira. Você tá na Amazônia, Sossô. Ou tá tomando banho de espuma. Tá no substrato. Não sei o que é. Agora, semana passada estava um pouco melhor. É mesmo, agora tá assim. Pois é, ela tá trazendo para a gente a prática de obscurecimentos. É o escurecimento da lente. Ela tá em bardo. Ela tá em outro bardo. Bardo da lente obscurecida. Gente, olha, eu estou lendo o livro tibetano do Viver e do Morrer. Vai ver que eu estou já no bardo mesmo. Você está se manifestando aí. Aliás, o mestre Sogyal faleceu, né? Faz pouco tempo, né? Semana passada, né? Eu comecei a parte do morrer justamente ontem. Eu não sei o que está acontecendo. Acho que o seu celular está morrendo. A câmera do seu celular está no bardo já. Bom, chega de palhaçada. Agora eu vou desativar o microfone, todo mundo menos o meu, e eu vou parar de falar palhaçada. Vamos lá, então, amores. Vamos fazer a prática, as preces de refúgio bodhicitta, acumulação de méritos e 7 linhas. Daí a gente vai seguir está uma mala do mantra e daí seguir direto para a prática, tá bom? Então, vamos lá. Traz Guru Rinpoche já para sua frente, na sua presença, já corporificando todos os lamas, todos os seus mestres. E a gente toma refúgio nele. Namo lama deshe dupeku goncho sungi ranjila dadang dodru senchena chanchu adu kyapsuchi. Namo, no lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu juntamente com os seres dos 6 reinos tomo refúgio até a nossa iluminação. Semke droa kondontu lama sangye drumeni ganna gando trinleki droa namchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Guru, deidades pessoais da Kines, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência.
as oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto que amadurece e libera. Eu rogo não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Om Again Yugi Navjan Sam Pema Gesardum Pola Yatsen Chogi Modrunye Pema June Jesura Cordo Candro Mampecor Keki Jesu Dadruki Zingue Lapche Jexoso Guru Pema Siddhi. Na fronteira noroeste de Diana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi. Está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi. Recitamos um mala do mantra de Guru, recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche, Ash Sugyal ou Mandarava. Eles passam à nossa frente uma chuva de bênçãos em todas as direções, atingindo todos os seres. O marrom parte de Guru Pema Siddhi. O marrom Vajra Guru Pema Siddhi. Agora, então, nós recebemos as 4 iniciações de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, de uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, purificando todos os obscurecimentos de corpo. Uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha rubi, que penetra pela nossa garganta, purificando todas as ações negativas, obscurecimentos de fala. Uma sílaba Rum, azul no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul, que
penetra pelo nosso coração, purificando todas as ações negativas, obscurecimentos de mente. E dos 3 pontos do Guru partem as 3 luzes, penetram pelos nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. O Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra pelo nosso canal central até o coração. Nós nos tornamos indivisíveis em corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Assim nós passamos para a prática. Por favor, se vocês quiserem trocar de posição. Settle the body, speech and mind in the natural state, and for a little while, practice mindfulness of breathing in order to calm the conceptual mind. Então vamos estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais e por alguns instantes acalme a mente conceitual pela prática da atenção plena à respiração. Keep your eyes gently open, your gaze vacant. Então deixe os olhos levemente abertos, o olhar solto no espaço à sua frente. Single-pointedly focus your mental awareness on the space of the mind, whatever thoughts or other events arise within that space. Então, concentre o foco da sua atenção no espaço da mente
em qualquer evento que surja nesse espaço, pensamentos e qualquer evento mental. Recognize your awareness that observes the thoughts. Reconheça a consciência que observa os pensamentos, The movements of the mind, including thoughts. os movimentos da mente, os movimentos do pensamento. And the stillness of your awareness in the midst of the movements of the mind. E a quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. As thoughts, desires, emotions arise, do not try to impede them or block them. E à medida que os pensamentos, os desejos e as emoções surgirem, não tente impedi-los ou bloqueá-los. Don't try to modify them, Não tente modificá-los. and don't be carried away by them. E não seja arrastado por eles. They arise by themselves, let them vanish by themselves without interference. Eles surgem por si mesmos. Deixe que eles se dissolvam por si mesmos, sem qualquer interferência. And simply observe them as they arise and they dissolve back into the space of the mind. E apenas observe-os, surgindo e se dissolvendo de volta ao espaço da mente.
instead of withdrawing or retreating from the mind into nature of awareness, for the second half of the session, we set out on an expedition to investigate, to confront the mind. E agora, em vez de nós nos retirarmos para a consciência, nos retirarmos da mente para a quietude da consciência, nós agora partiremos em uma expedição para investigar a mente. So we return to the practice now for the second half of the session to examine closely how any mental event of thought, an image, a desire, where does it come from? Então, nessa segunda metade da prática, nós vamos investigar novamente esses movimentos da mente, os pensamentos que surgem da mente, de onde eles vêm. And then during the interim, after a thought has arisen, and before it ceases, where is it located? Então, nesse ínterim, depois que o pensamento surge e antes que ele se dissolva, onde ele está localizado? Whether it's a discursive thought, a mental image, a desire, or an emotion, once it has arisen, examine closely. Where is it? Seja um pensamento, uma emoção, uma imagem, um desejo, seja o que for, depois que ele surge, onde ele está? And if your answer is, it's in the space of the mind, E se a resposta sua for, ele está no espaço da mente, then ask, where's that? então se pergunte, onde fica isso? Where is the so-called space of the mind? Onde fica esse chamado espaço da mente? In front of you? Na sua frente? Behind your eyes? Atrás dos teus olhos? Inside your head? Outside your head? Where is this space of the mind? Dentro da tua cabeça? Fora da tua cabeça? Onde é o espaço da mente?
Many of these mental events, thoughts, images, and so on, when they fade away, when they disappear, how do they do so and where do they go? Então, quando por fim esses pensamentos ou imagens, eles desaparecem, como eles fazem isso? Para onde eles vão? Examine what they disappear into. What is their destination? Examine esse lugar onde eles desaparecem. Qual é esse destino? And then simply rest your awareness in the empty nature of your own mind. E então apenas deixe a consciência repousar na natureza vazia da sua própria mente. Empty of origin, empty of location, empty of destination. Totally empty. Vazia de origem, vazia de localização, vazia de destino. Totalmente vazia. Not really there, existing from its own side by its own nature. Não de fato presente ali, existindo por sua própria natureza.
perguntar uma coisa. O áudio de vocês está ó, normal? Xiii. Porque fica fazendo um barulho ao fundo, assim, parece um... É respirando. Não. Fica um tique, né? Interferência do modem. Interferência, será? É. Parece um barulho, assim, de um trote de cavalo, bem ao fundo. Não tem um ventiladorzinho perto, Gê, alguma ventoinha do próprio computador? Será? É o barulhinho que você fala que você escuta de noite. Não, não é esse É um barulhinho de ventilador. Ventoinha, né? Eu também escuto isso. Para mim parece uma hélice de helicóptero. Eita, sério? E semana passada estava assim também. Não dá para fazer a meditação. Eu ouço também. Ó. Lindo. Ó, é esse aí. É? E agora? Não. Puta merda, eu não consigo acertar esse... Porque eu tentei pôr a câmera perto da caixinha, só que eu coloco em cima do molden aqui, que é onde fica a caixinha. Acho que é isso. Que saco. Desculpa, mas vocês nunca falaram? Primeira vez que vocês estão falando? Segunda semana. Semana passada, não sei lá, não lembrei de falar, mas foi só a semana passada que eu notei e agora. É que acho que hoje está mais forte, Gê. Eu acho que isso passou a acontecer depois que você fez uma traquinagem aí que o Gustavo te ensinou. Não. A traquinagem que o Gustavo me ensinou não funcionou mais. Porque o Zoom e Não é isso. Eu não estou fazendo o que o Gustavo ensinou. O único ponto é esse aí. A única possibilidade é essa, de ele estar... Você acabou de fazer a prova, teve uma hora que deu, e aí você fez e não deu. Exatamente. É porque eu estava colocando a câmera em cima do modem. Depois eu tirei, daí não ficou. Mas que não vai mais acontecer. Agora eu vou... Não, deixa eu tirar a caixinha daí. Mas, fora isso, veio um negócio muito louco na minha cabeça durante a meditação. Tá bom, aí já não é culpa do modem. É outro modem. É outro modem ocupado. Mas eu gostaria de contar para vocês. Então conta, Darcy. Abre seu coração. Eu fiquei primeiro, veio na minha cabeça o lama como físico. Primeiro eu corrigi tudo isso aí na sua cabeça, não na sua mente. O lama como físico. Depois veio a questão do fóton, a luz como fóton e ondas. Depois, a hora que você perguntou de onde vêm os pensamentos, eu falei da consciência substrato. Onde eles ficam no substrato, no espaço. Onde eles se dissolvem, na consciência substrato. E aí eu fiz uma analogia com a onda do mar. Assim, pensamento como uma onda, você tem uma perturbação da consciência substrato, do traço kármico, aquilo emerge como uma onda e aquilo se dissolve voltando para a mesma... Agora, a consciência substrato como sendo a superfície do oceano e a Dharmadato como sendo o oceano e Dharmakaya como sendo a base, o fundo do oceano sem se mexer. Mas isso é tudo muito conceitual, né, Darcy? O ponto é experienciar, Dharmadato, Dharmakaya. Como é que você... O que é na experiência isso? Da experiência, a única coisa que eu pude imaginar foi meu pensamento surgindo. Se é uma consciência celeiro, onde estão guardadas, eu não sei. De repente, por exemplo, eu não posso falar da luz sem ser de forma conceitual.
Mas você não precisa falar de forma conceitual. Você pode experienciar, você não precisa nem contar pra gente o que é. Você pode tentar expressar depois, mas o ponto da prática é sentir. Onde que é o espaço? Que nem ele fala nessa prática aí, ele fala, se você responder que é no espaço da mente, onde que fica isso? Não precisa responder as perguntas que ele está fazendo. Ele está apontando uma experiência. Você vê o que é ali. Onde fica o espaço da mente? Não precisa falar, fica aqui, fica lá, não precisa. Você pode fazer isso, mas não precisa. Primeiro, onde é que fica o espaço da mente? Ele tem uma localização? Está dentro da cabeça? Está fora da cabeça? Então, não tem. Mas o que significa? Não. Que experiência é essa de não ter localização? É isso que ele estava falando. Vazio de localização, vazio de origem, vazio de localização, vazio de destino, entendeu? Mas não precisa ficar conceituando muito, não, porque senão você se perde da prática. Acho que conceitualmente nada que você falou tá errado, mas não é esse ponto dessa prática, né? Nessa prática é experienciar mesmo. Agora, Dharmakaya e Dharmadhatu já complica, porque conceituar Dharmakaya e Dharmadhatu, acho que não tem como. Está além de palavras e... Está além. Ô, Gê, a sensação que eu tenho é que os pensamentos perpassam zonas corporais. Os pensamentos perpassam por zonas corporais. Por exemplo, tem pensamentos que aceleram o coração. Tem pensamentos que talvez seja tão sutil essa ligação que não fique tão evidente, mas alguns que têm vínculo, assim, raízes emocionais, perturbações emocionais mais notórias, a gente sente no corpo. Eu acho que, sei lá, se é por aí, entendeu? Da onde nasce, mas assim, dá a impressão de que mexe, né? As emoções, elas têm resultado no corpo, né? Elas têm um efeito no corpo. Agora, será que elas nascem no corpo? E elas eu não diria que nasce, mas perpassam, sabe? Assim. Eu acho que passa o corpo, passa por zonas do corpo. Eu acho que não dá para dissociar a relação mente-corpo, porque se eu particularmente não tiver um corpo, um sistema nervoso, cerebral, etc. e tal, não há que se falar nem emoção, nem pensamento, eu acho. Mas eu acho que você tem razão, corpo. Só que eu chamo de emoção é o resultado de alguma coisa que disparou nessa parte corpo da relação mente-corpo. Não é só corpo, emoção, né? Emoção não tem o componente só corporal. Não, mas o mental propriamente. Sim, mas assim é indissociável para mim. Uhum. Ocorre de forma coemergente e a manifestação física eu chamo de emoção. Então, mas você chama de emoção, o que você está chamando de emoção é só uma parte da emoção. Uma parte. É como se fosse o resultado. O efeito no corpo. Como ela se manifesta no corpo. Mas tem uma manifestação que é puramente mental. Agora, você tem razão que a mente comum, essa mente nossa, de emoções e pensamentos e memórias, imagens, ela é mesmo modulada ou influenciada pelo cérebro. Mas a consciência não. A consciência propriamente não. Ela não é dependente do cérebro, tanto que a gente morre e continua. Né? Então ela é modulada pelo cérebro. Ela é como se sofresse uma difração, assim, como se fosse uma luz atravessando um diamante. Ela sofre uma difração e aí tem os pensamentos, como a gente experiencia. Mas a premissa de todo o Dzogchen, de todo o budismo, é de que a mente, a consciência não depende do corpo, né? Não depende do cérebro. Ela não nasce do cérebro, né? Vamos seguir? Vamos passar para o texto? Acho delícia essas experiências, assim. A gente só tem que cuidar mesmo para
especialmente nas práticas de Vipassana, né? Para não cair no hábito de pensar a respeito de, conceitualmente, né? A prática de Vipassana, ela é direta. Ela é uma prática de observação direta. Então, o Lama está falando, de onde surge o pensamento? Não é para responder, eu acho que surge, não sei da onde. Você está olhando para a mente ali. Surge um pensamento. Que experiência você tem de origem desse pensamento? Aí o pensamento está ali. Tem uma imagem lá. Você tem a sensação de ele estar onde? Dentro da cabeça, fora da cabeça, na frente, atrás? Ou essas perguntas não fazem sentido? E aí, quando eles dissolvem, elas vão para onde? Vão para o cemitério de pensamento, aquela brincadeira que a gente vê. Elas vão para algum lugar, ou não faz sentido essa pergunta, né? Daí, no fim, a frase que o Lama falou é contemple, deixa a consciência repousar na vacuidade, na mente vazia, de origem, localização, destino. A palavra vazia, ela quase sempre ela pode ser trocada por destituída de. Então, por exemplo, a mente destituída de origem, permanência, localização. Ou localização e destino. Não tem origem, permanência, localização e destino. Né? Não faz sentido essa palavra. Né? Ela não tem correspondência com essas coisas físicas. Né? Então, eu adorei quando eu lembrei isso, quando me falaram, acho que foi o Lama mesmo que falou isso, né? Que a gente poderia trocar a palavra vazio por destituído de. É útil. Sério, que a próxima vez que vocês ouvirem vazio... Pois é, mas ele sempre se refere ao referente. E ele diz assim, o fato de ser vazia não quer dizer que não exista. Não quer dizer que não exista. Pois é, mas e o referente disso? Referente do quê? Do pensamento da mente ou do espaço da mente. Não, o referente existe. O referente existe. Por exemplo, se eu penso na minha mãe, o referente do pensamento mãe é a minha mãe, que existe, né? O problema é que o ponto que a gente pula do pensamento, que é só uma imagem, só um conceito, pro referente. Reificando. Reificando, exatamente. E aí a gente não vê mais o fenômeno da mente como fenômeno da mente. A gente vê como pessoa, como situação, como isso, como aquilo. Reifica, né? Não é só por isso que a gente reifica. Porque a gente pode... O ponto de ir por referência não significa necessariamente que a gente reificou. Porque eu lembro num retiro, acho que ano passado, uma das entrevistas, que ele estava explicando melhor o que é reificar, né? Ele fala assim, quando você vai para um referente e toca levemente aquilo, fala assim, minha mãe. Né? Tem um grau de reificação, assim, mas não é uma coisa assim, minha mãe que existe e deve estar fazendo não sei o quê, blá, 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 que existe inerentemente, né? Isso sim é reificar, né? Mas só tem é sutil, assim, né? Só a gente reconhecer, né? Não significa a gente reificar. A gente reconhece um conteúdo de qualquer da mente e tudo bem, levemente, assim. Não quer dizer que a gente se agarrou com aquilo, reificou, vai sofrer, desaparecer. O fato é, você pode não reificar, mas você conceitua. Sim. Você pode conceituar sem reificar, exatamente. Você pode, né, conceituar, assim, falar, é minha mãe, né? Mas não é uma coisa muito de agarrar aquele conteúdo, né? De reificar e tal. Agora, a vazia de origem, localização, é que não pode ser encontrado. Lembra? Ele fala assim, isso, não é que a gente não encontrou, é que não tem como ser encontrado. Ele vai falar disso mais à frente. É vacuidade. Então, mas a gente precisa experienciar esses conceitos todos, né? E clareando também um pouco mais, né? Vamos pro texto, vamos ver se surge mais esses temas aí, vamos ver. Então, a gente está no vídeo 7 depois do intervalo, né? No retiro depois do intervalo. Então, quando 3 anos se passaram... Então, lembra? O do Johnny estava querendo descobrir o que era meditação, né?
Aí ele tinha ido para um lugar, assim, ficou lá 3 dias, eu acho, não lembro, tentando encontrar o que era meditação. Aí surgiu, ele teve uma visão, né, um ensinamento direto, de Uma criança. De uma criança que falou para, mas não era, de uma criança que falou para ele, olha, isso que você está querendo encontrar não existe, você vai ficar esperando o resto da sua vida aí, né? Não vai acontecer. Então, aí sabe isso que se movimenta? Sabe os pensamentos? Então, isso é movimento. Sabe a consciência? Não tem uma consciência desse movimento que pode ficar quieta? Então, isso é quietude, né? Então, foi dando outras orientações para ele e falou para ele só ficar ali observando a mente. Então, ele fala assim, então, quando 3 anos se passaram, portanto, ele passou um longo tempo observando a mente, a quietude, o movimento e a consciência, em um sonho, uma jovem mulher colocou 13 sementes brancas de mostarda em um espelho límpido e brilhante e disse, filho, segure esse espelho no seu coração. Essas sementes de mostarda são um sinal e um presságio, indicando que no futuro seus discípulos tornar-se-ão Vidyadharas. 13 Vidyadharas, essa foi a profecia. Faz sentido pensar que essa mulher seja Yeshi Sogyal, a consorte de Padmasambhava, pois ele disse, Padmasambhava, diz em sua autobiografia que ele recebia ensinamentos diretos dela também. Então era uma coisa assim, né? Yeshi Sogyal era uma Buda também, né? Não vamos esquecer disso, não era só uma consorte, né? Ela era uma Buda. Colocando sobre o meu coração, ela cantou esta canção. Aí o Lama ficou explicando que em tibetano é lindo, tem uma métrica, tem uma melodia, que no inglês não funciona, língua nenhuma funciona. Ele não conhece nenhum tradutor que consiga fazer isso, então fica esquisito. Depois eu acho que depois ele levou o computador e leu essa canção em tibetano. Ou não lembro se ele só fez o hum, a canção do hum. Mas ele falou que ia levar. Então, em tibetano, essa canção está em versos e tem um ritmo, assim como nas outras partes do texto que ele diz hey, hey, né? Tem todas as canções ali no texto. É impossível manter a precisão do texto e, ao mesmo tempo, ritmo e rimas quando traduzimos. As línguas são muito diferentes, mas imagine que em tibetano ele é como uma poesia. Então, ela, colocando sobre meu coração, ela cantou essa canção. Que maravilhoso! Filho da essência Vajra da clara luz. Sua própria mente é a base de todo o Sansara e o Nirvana. A origem da qual ela inicialmente emerge é vazia. O local onde ela reside no período intermediário é vazio. O destino para onde ela vai no final é vazio. Perceba a natureza essencial da vacuidade. Ela não tem forma, aparência, configuração, cor ou fonte. Então, é exatamente essa prática que a gente fez, né? Então, ele passou 3 anos observando a mente. Chama, tá com foco na mente. Deveria ser o que a gente faz, deveria ser a nossa prática, né? 3 anos observando a mente. Aí ele recebeu a percepção de Vipassana, que é essa, né? Então, esses são claramente atributos físicos. Um celular, por exemplo, tem forma, aparência, cor. Peraí que eu só tô vendo os errinhos meus aqui. Tem forma, aparência, cor e ponto. A pergunta é clara. Quando você observa a mente e está olhando para os eventos mentais, há algum atributo físico, como forma, aparência, configuração, cor? Sim ou não? Cheque. É um ponto simples, mas importante. Você precisa ver por si mesmo. Então, esse ver por si mesmo aqui que é o cerne, assim, das práticas de Vipassana, né? Ver por si mesmo. Ver, não é refletir, é ver. E nós somos muito bons em saber o que são atributos físicos. Então, cheque. E se perguntarmos para qualquer neurocientista honesto se podemos medir eventos mentais, não o cérebro, né, que estão correlacionados com a ativação dos neurônios? E se perguntarmos para qualquer neurocientista honesto se podemos medir eventos mentais, não o cérebro, que estão correlacionados com a atividade dos neurônios? Se você medir meu cérebro agora, saberá o que eu estou imaginando ou pensando? Dá para ver pensamento? Em alguma máquina dessas de olhar para uma tomografia, alguma FIA aí? O cientista sério diria que não.
Portanto, se você quer converter as pessoas para o dogma do materialismo, terá que persuadi-las a não praticar a introspecção. Porque os materialistas dizem que todos os fenômenos consistem somente de matéria e de propriedades emergentes da matéria, nada além disso. Acreditar nisso é como acreditar em Deus para um teísta. É tão dogmático quanto isso, né? É uma crença de qualquer maneira. Mas você começa a ser um herege se observa a mente. Porque você dirá, desculpe, mas não é físico, não é feito de átomos. Nesse ponto, os materialistas dizem para você parar de olhar, porque o que você está descobrindo não são dados bem-vindos. Eles vão impedi-lo de olhar, dizendo que é algo impossível de ser olhado, que a introspecção não é possível. Ele tomou essa esfrega aqui, né, num evento. Eu acho que foi na Itália. Um neurocientista chegou para ele e falou assim, é impossível observar pensamentos. Aí ele falou, como assim? Eu fiz anos de retiro, observando os eventos da mente. Como é que esse cara vem para mim e fala que é impossível? Eu fiz o quê, então, durante todo esse tempo, né? Outros dirão ser possível, mas que você não deve acreditar em nada do que observar, pois é ilusório. E mesmo que eles acreditem, ainda vão argumentar que tudo isso está emergindo do cérebro. Ou seja, não tem saída, né? Acho que não tem nenhum retiro que ele não tenha um treco quando ele começa a falar desse assunto, né? Do absurdo que é a visão materialista. São atividades e funções do cérebro. É mesmo? Quando você observa a função do celular, você pode ver o celular. Quando você observa o celular, você pode ver sua função. E isso é verdade para qualquer entidade física. Logo, você está dizendo que os pensamentos emergem do cérebro. John Searle diz que sim. Ele diz que os pensamentos surgem do cérebro, assim como a bile surge da vesícula biliar. É uma analogia interessante. Você pode ver a vesícula biliar expelindo a bile. Você não consegue ver o cérebro expelindo pensamentos, né? Esse é o ponto. Mas quando você observa o cérebro, você vê pensamentos sendo expelidos? Isso é loucura. Então, dizer que os pensamentos emergem do cérebro, não é possível de ser comprovado isso, né? Porque se você... O que ele estava falando do celular, se você vê se dizer que a bile surge da vesícula biliar, beleza, você olha a vesícula biliar expelindo o bile. Mas o cérebro você não vê expelindo pensamento, nem sonho, nem nada, né? Quando você observa os pensamentos, você não está observando os neurônios, vice-versa. Não faz sentido nenhum achar que um é função do outro. Assim, eles concluem que os pensamentos não existem e batem na sua cabeça com um jornal. Ficam irritados com a introspecção dos outros. A mente é o cérebro e fica quieto. A mente nem existe. De um jeito ou de outro, fica quieto, eles dizem. Quando você insiste que conhece a resposta antes mesmo de fazer a pergunta, isso não é ciência. Então, observe, cheque. A seguir, ela vai falar sobre os 8 extremos da elaboração conceitual. Então, pronto. Isso foi parte do chilique do materialismo que o Lama tem. Mas ele sempre explica isso. Ele sempre passa mal com essa conversa, mas ele sempre justifica dizendo que ele acha que o materialismo tem que ser frontalmente e consistentemente espancado, por causa do efeito prejudicial que isso tem na gente, né? Na sociedade, assim como um todo. Daí ele sempre, o caminho sempre vai assim, porque daí as doenças, se tudo é físico, então ele pode ser tratado como uma coisa física, portanto dá remédio e isso e aquilo. Então sempre tem consequências muito prejudiciais pra gente, né? Por isso que ele bate tanto, assim. Não é nada pessoal. Então, nem é uma e nem muitas, né? Então ela tá falando ela tá descrevendo a mente, né? A consciência, na verdade, né? A mente, usando aqui, nesse caso, como sendo intercambiável com consciência, né? Só uma pergunta. Quem está perguntando aí? Quem está falando? Quem está falando é Yash Sogyal, lembra? Ah, tá. É uma mulher, uma jovem mulher que colocou 13 sementes brancas, né? Mas aí o Lama mesmo fala que ele entende que seja Yash Sogyal que está falando aqui, né? Então ela falou, a mente, né, não tem forma, nem aparência, nem configuração, nem cor, nem fonte. Nem é uma, nem muitas. E nem é emanada ou absorvida. Ela transcende os parâmetros de existência e inexistência. Então vamos ver o que o Lama explicou aqui. Nós tendemos a acreditar
que as coisas já existem inerentemente por sua própria natureza antes mesmo de pensar a respeito disso. Antes de definirmos. Realmente está lá ou não está? Um dos dois. Não é tão simples assim. Essa categoria de existente e inexistente são definições. E quem que definiu isso? Estudei filosofia da mente quando estava em Stanford. Cheguei para um professor muito inteligente, culto e materialista ferrenho, né? Como a maioria dos filósofos da mente, e perguntei: quando visualizo algo, por exemplo, uma melancia grande, né? Vejo a casca verde com listra, abro, vejo aquele lindo vermelho rosado com carocinhos pretos e aquele suco escorrendo. Quando imagino tudo isso, qual é o status dessas imagens mentais que aparecem? Ele perguntou para esse professor. Esse professor falou assim, a resposta dele me impressiona. Como que elas existem, né? Qual é o status dessas aparências? Como que elas existem? A resposta dele me impressionou. Ele disse que essas imagens não existem. Aí o Lama falou, o quê? Você diz que nada está surgindo na mente e que essa imagem de melancia não existe? E ele confirmou. Eu perguntei, como você pode dizer isso? Ele disse, não existem porque não têm atributos físicos. Então, isso é uma definição de existência. O que não tem atributo físico, especialmente para os materialistas, né? Não existe. E esse foi o fim da conversa. Ele não é burro, mas ele define a existência como sendo físico. Existência é igual a natural, natural é igual a físico. O que não é físico é sobrenatural. Mas como nós não acreditamos nisso, o que não é físico não existe. E as imagens não existem, pois seriam sobrenaturais. Isso aconteceu dentro da Universidade de Stanford, que é uma ótima universidade, mas bem deludida. O ponto é que ele define a existência como algo que tem atributos físicos. E o que não tem atributos físicos não existe de forma alguma. Porém, nem todos os filósofos concordam com isso. Na verdade, existem muitas definições de existência e não existência. E essas definições são diferentes nas filosofias orientais e ocidentais. E as definições que você encontra na filosofia são diferentes das da ciência. A mecânica quântica diz que um átomo de urânio é instável. Em algum momento, ele emite um fóton. E isso é radiação. Sendo assim, você não gostaria de ter um pedaço de urânio no seu colo. Porque você estaria tomando radiação, né? No seu colo. Mas você pode perguntar por que ele emitiu esse fóton. Qual é a causa disso? E por não conseguirem encontrar a causa, eles concluem que não há causa. Porque se tivesse, teria que ser física. Ao assumirem que só o que é físico influencia o que é físico. Se não há causa física, não há causa. Essa é uma definição. 2 ou 3 anos atrás, conheci um yogi tibetano que colocou uma pedra na boca e depois colocou na minha pele. Eu vi um vídeo disso daí, do meu amigo, não do Lama, mas um amigo meu que foi nesse mesmo yogi. Então, era o seguinte, ele pegava uma pedra que tinha, inclusive, era um tipo de um pirulito, só que era uma pedra, na ponta de uma haste, assim, né? Daí ele punha essa pedra na boca, e a pedra esquentava pra burro, daí ele encostava na pele assim e queimava a pele das pessoas, né? E o Lama mostra, ele já levantou a camisa, não sei se vocês lembram. Ele levantou a camisa e mostrou as cicatrizes lá que ele tem na barriga, né? Então, é isso. Ele 2 ou 3 anos atrás conheci um yogi tibetano que colocou uma pedra na boca e depois colocou na minha pele. Ela estava em média com 2.000 graus. Estava queimando como ferro quente. Queimou minha pele. Podia ver a fumaça subindo. E ele colocou de volta na boca para recarregá-la. Quer dizer, uma pedra incandescente, assim, praticamente incandescente. E a língua dele estava saudável. O que causou o crescimento dessa pedra? A língua dele? Ele era um dragão, por acaso? A língua dele não tinha essa temperatura. Ele curava as pessoas com isso, não era uma tortura. Não era só para se exibir, né? Era tortura, né? Quando foi a Vancouver, ele convidou cientistas para checar, mas eles não apareceram. Eles não se interessaram em entender o que estava acontecendo. Como é que faz para explicar um negócio desse, né? Aí eles simplesmente não aparecem. Quando surgem essas oportunidades, eles não aparecem. Muitos viram isso, mas os cientistas não. Milhares de chineses ficaram esperando em fila para serem curados por ele. Foi um Siddhi que ele recebeu de Padmasambhava. Ele é um monge Nyingma,
que passou 9 anos em retiro em Samie, no Mosteiro Samie, em uma das cavernas dos 25 discípulos de Padma Sambhava. Ele está vivo, bem e não é muito velho. O ponto é, existente ou não existente, não está na natureza da realidade. São construções que nós fazemos, e a mente em si não se encaixa nem na existência nem na inexistência. Eu vi isso também. O meu amigo filmou, mas ele não mostra pra ninguém, né? Porque é um negócio tão surreal, assim. E a gente vai dizer que isso não existe, né? Tá ali acontecendo, ao mesmo tempo existe. Como é que você explica um negócio desse, né? Nesse contexto da ciência. Como é que você explica um negócio desse? Então, dá para você dizer que existe? Dá para você dizer que não existe? Como é que faz? Então, a mente é vazia das palavras convencionais de negação e afirmação, né? De existente ou inexistente. É espontaneamente realizada como grande vacuidade. É um espelho que transcende causas e condições e é capaz de dar origem a todos os tipos de reflexos. Ainda que surjam cores claras ou escuras, o caráter de sua natureza essencial é imutável. Isso é uma analogia para a mente e a lucidez prístina. A mente, essas cores claras e escuras, surgem, vêm e vão, mas a lucidez prístina, Rigpa, Chittata, a natureza essencial da mente, não sofre nenhuma alteração, ela está além desses conceitos. Não considere a mente e a lucidez prístina como duas bases, como duas entidades separadas. Não confunda a lucidez prístina com a mente. Então, ela não é igual, né? Não é a mesma coisa, mas também não é outra coisa. A mente se refere a algo projetado pela lucidez prístina, né? Ela não é a mesma coisa. Mas ela, essencialmente, ela não é outra coisa também. A história da água, do gelinho, né? Aquelas brincadeiras que a gente faz lá. Do gelo e da água, né? Por exemplo. Sem precisar complicar muito. O gelo e a água não são a mesma coisa, mas são H2O, né? Essencialmente, são a mesma coisa. É uma expressão criativa, né? A mente, os pensamentos, a própria experiência de espaço da mente. Não são a própria consciência prístina, mas são como se fossem reflexos. Essa palavra efulgência não existe no português. Mas ela é tão clara. Efulgência, assim, é uma coisa que eu acho tão clara. A gente resolveu criar essa palavra. Eu com o Marcelo no passado. Vamos criar essa palavra? Vamos. Puf! Efulgência, é uma coisa que surge a partir da mente, né? Uma manifestação da lucidez prístina. Porque existe em inglês, né? Effulgence. Então, em português, por que não existe efulgência? Só porque ninguém ainda pensou. Então, nós parimos essa palavra no passado. Conversa com a Aurélia, amor. A Aurélia que se vire, a Aurélia que vem atrás da gente, ué. Eu acho assim, as palavras precisam nascer, né? E os dicionários registram, é isso. Não é o dicionário que faz a palavra nascer, eu acho. Estou completamente louca, né? Mas é assim, a gente resolveu criar essa palavra aí. Uma efulgência, uma manifestação da lucidez prístina, né? Então não é uma outra coisa, mas não dá para dizer que é igual. Então, a implicação disso é o seguinte: se a gente está repousando em Shamatha só, né? E olhando os pensamentos, a gente não está repousando em Rigpa e vendo as efulgências de Rigpa. A gente não está experienciando desse jeito, né? A gente está sentado na confusão ainda, vendo os pensamentos, né? Agora, se a gente estivesse repousando em Rigpa, a gente veria os pensamentos como manifestações de Rigpa. Esse que é o ponto. De onde que a gente está observando a coisa, né? Então não é que tá errado, mas depende de onde que a gente está falando, né? A noite não ocorre durante o dia e o dia não ocorre durante a noite. O espaço não se transforma em nenhum deles. O céu fica claro e escuro, mas o espaço em si não muda. Aquilo que a gente chama de céu, né? Fica claro, fica escuro, mas o espaço em si não muda. É essa mesma metáfora. Faça distinção entre a mente e a lucidez prístina desse modo. Céu e espaço. Observar um pensamento após o outro é o caminho para atingir Shamatha. Mas assim você não acessa o caminho autêntico. Toda vez que ele se refere ao caminho irreversível e autêntico, é de transformação irreversível, de purificação, de liberação e despertar. Você pode atingir Shamatha e perdê-la, portanto não é o caminho autêntico. É uma preliminar ao caminho autêntico. Além disso, sustentar sua própria consciência de luminosidade e cognoscência
permite que os pensamentos se liberem por si mesmos. Quando você está simplesmente repousando na consciência, deixando os pensamentos irem e virem. Então, essa prática de shamatha com foco na mente, né? Deixando só os pensamentos, mantendo a consciência desses pensamentos, dessa luminosidade da mente, né? Se manifestando. Com cognoscência, quer dizer, tendo consciência daquilo surgindo e indo, né? Então, isso é o que permite que os pensamentos se liberem por si mesmos, né? Porque a gente vai ver que se a gente não grudar neles, não contar uma história, não começar a fazer crochê com eles, eles se dissolvem, eles não se sustentam, né? Eles se autoliberam. Mas você não chega diretamente ao ponto. Só fazer essa prática não é o suficiente, né? Ainda não é o caminho. Ainda é shamatha, sem sinal, né? A gente não tá... E isso foi uma... Puta, isso aqui foi uma confusão no... Isso aqui foi uma confusão no Retiro com Yantan Rinpoche. Porque a prática, normalmente, do jeito que o Alan Watts ensinava, né? De observar a mente, né? E ficar observando os pensamentos, um por um, sem deixar que eles passem, despercebidos. Isso é uma prática de shamatha, como sinal, porque a gente está focando os pensamentos, ou o espaço da mente, né? Mas a prática de estabelecer a mente no estado natural, do jeito que aqui agora a gente está estudando, e do jeito que o Yantan Rinpoche ensinou, é uma prática de shamatha sem sinal. Porque a gente está olhando para o espaço da consciência e da mente, obviamente, né? E a gente não está focando os pensamentos. A gente só está deixando, porque também, se a gente não deixasse, eles vão surgir do mesmo jeito, né? Então a gente só está permitindo que os pensamentos surjam, desapareçam, sem a gente interferir. Então, eles não são o alvo da prática, da atenção, né? A gente está olhando para a mente, deixando ele... Mas não tem um alvo. Então, é uma prática de shamatha, sem sinal, ou sem suporte, ou sem objeto. Identifique a lucidez prístina da base. Essa história de base, caminho, fruição, assim, quando fala lucidez prístina, não é, a gente... vai ver aqui durante o texto, né? Que ele fala de lucidez prístina da base, lucidez prístina do caminho, lucidez prístina da fruição, né? Mas elas não são diferentes. Elas são a mesma coisa, só que a gente, da base, assim, a gente sabe que ela sempre esteve lá. Ele quer que a gente reconheça essa lucidez prístina que sempre esteve lá, né? Só que como a gente não reconhece, a gente vai ter que tomar como caminho. Faz de conta que ela está lá e vai indo, né? Até que, de fato, a gente reconhece a lucidez prístina. E aí, a lucidez prístina da fruição. Mas não são coisas diferentes, né? O que é diferente é o reconhecimento que a gente tem dela, né? Isso aqui vai avançando, assim. Primeiro é da base, depois do caminho da fruição. Você precisa atravessar da consciência substrato para a lucidez prístina da base. Quando ele fala base, ele quer dizer a base primordial de toda a existência, do samsara e do nirvana. Está por baixo ainda da consciência substrato. Ó filho de sabedoria e lucidez prístina, fonte secreta de tesouros das Dakinis é sua herança. Então ela deu esse presente, né? A Dakini Mor, a chefe das Dakinis, a Yesh Sogyal, deu esse presente como sua herança. Sabedoria é prágina, lucidez prístina é a consciência primordial. Com essas palavras, ela se dissolveu juntamente com o espelho em meu coração. E meu corpo, fala e mente foram tomados por alegria e bem-aventurança. Então, ele recebeu as instruções essenciais da Dakini e compartilhou conosco. Isso é muito bonito. Obrigado, do John Limpa. Ele falando no retiro, né? Nesse filme. Então, são várias instruções, né, que a gente vai vendo ao longo desse texto. Então, essa é uma das instruções que ele recebeu diretamente de Sogyal, né? A instrução de uma prática de Vipassana, né? De identificar a natureza vazia da própria mente, observando os pensamentos, que é o que a gente tem para observar nesse momento, né? A gente observa os pensamentos e investiga de onde que eles vêm, onde é que eles estão, para onde eles vão. E daí, quando a gente não consegue nem mesmo estabelecer... Sabe o que eu entendo essa experiência de vacuidade, assim, da origem, do destino? É que não faz nem sentido, não tem correspondência com o espaço físico. Não é isso. Não tem correspondência com o espaço físico. Não está na minha frente, não está dentro da minha cabeça, não está em lugar
nenhum a gente tem a sensação, né? Mas, ao mesmo tempo, tá, né? Porque a gente tem essa experiência dos pensamentos surgindo como se estivessem em algum lugar, né? Mas aí, quando você vai investigar que lugar que é esse, não dá pra... A gente não consegue dizer de onde é, né? Mas a gente precisaria repousar nessa experiência. É isso que ele fala, no fim. Descansa na experiência da vacuidade, da origem, da permanência, eu sempre falo permanência, mas não é, da localização e do destino, né? Dos pensamentos. É uma experiência que não corresponde ao espaço físico. Mas que também a gente não consegue descrever direito, né? É isso que eu sinto. Bom, amorinhos, engraçado esse negócio que aconteceu com o barulho da meditação, né? Porque cada um pensou que era só que estava acontecendo com cada um só, né? No fim, todo mundo estava vindo, menos eu, porque eu não escuto esse barulho. Que desgraça, viu? Bom, mas semana que vem a gente vai conseguir. Quer ver? Vamos... É que eu já fechei. Semana que vem a gente vai... Aliás, amores, semana que vem eu não vou poder conduzir a prática. Então, eu queria sugerir o seguinte, que vocês usem esse horário, assim, se vocês não tiverem outro, para estudar o vídeo 8, que é de perguntas e respostas, que a gente não vai estudar juntos. A gente vai pular. Então, semana que vem a gente não tem encontro. Na outra semana a gente vai passar para o vídeo 9. Para a gente não ficar discutindo perguntas e respostas, que é legal e tudo, mas a gente não avança no texto, né? Dentro daquela ideia de avançar no texto propriamente, né? Se alguém se animar de... Se vocês quiserem, eu posso pedir para minha irmã montar o Zoom aqui e vocês conversam sobre as perguntas e respostas. Ou não, ou a gente pula mesmo semana que vem e daí no dia 16 a gente estuda o vídeo 9. O que vocês querem fazer? Alguém fala comigo? Patrícia Fiuza. Fala comigo. Fala, Darcy. A gente vê o vídeo 8 e depois se encontra no vídeo 9. Tá bom. É uma sugestão. Tá. Outra sugestão também é que, assim, sempre que a gente puder, eu sempre vejo antes, porque podemos ver e se encontrar no 16, tá? Então, eu sempre assisto antes, porque eu tô revisando o texto transcrito, né? É tão legal ver o vídeo. Se vocês puderem ver o vídeo que a gente vai... Eu tô tentando fazer isso, assim, sempre, né? Aliás, a gente pode combinar isso para sempre. De ver um vídeo até o meio, depois do intervalo até o fim, depois até o meio, depois do intervalo até o fim, né? Dos dias só. E eu também estou pulando sempre que ele embarca nessas conversas de neurociência, não sei o que, eu estou pulando, deixa para lá e a gente segue só com os comentários, né, do texto raiz. Então, se vocês puderem, antes do encontro da segunda-feira, ver o vídeo, né, desse pedaço, né? Então, por exemplo, para o dia 16, né, se vocês puderem ver o vídeo do 8 lá, que é de perguntas e respostas, que a gente não vai estudar juntos, né? Mas ver o vídeo 9 até o intervalo é super legal, porque a gente... É outra coisa, né? A gente estuda junto o texto, que é muito mais fácil ter o texto. Mas assistir o vídeo é outra coisa, assim. A gente pega aquela energia dele, né? Super... Ai, dá saudade. Ainda bem que tá vendo o retiro logo, a gente já vai encontrar logo. Pronto, acabou. É super legal. Se vocês puderem fazer isso, é o melhor, né? Além de que o conteúdo fica mais vivo também, né? Tá bom, chuchuzinhos? Então tá. Então ficamos assim. Bom. Então a gente... Ó, só queria dizer o seguinte. Se alguém por acaso não fez inscrição na Lomola, se ainda tá pensando em ir, abriram algumas vagas, assim. Porque o Lama Sam tem... Isso que deu no Lama Santen, que ele falou, não, vai caber mais gente aqui, pode abrir mais vaga. Uma hora eu tava lotado, eu falei, não, pode abrir mais vaga. Então, abriu mais 20 ou 30 vagas. O templo vai ter gente pendurada no Buda, assim, nos paredes ali. Não sei como vai caber, mas... O Lama falou, tá falado, né?
Então tá, amores. Então, a gente faz a prece longa vida ao lama e a dedicação. Então. Tempa tu andor je chanchen Dangil kyun san zin pe makarai Tenzin ke busha pe tempa Danze trini da shindu selwadze Takodrola jampe charchen Vakel Sandra Menam Pendutikam Alan Wala Si Shedrapa Ike Bushen Busha Petenguchi Zaminchi Danke Panopcho Sugil teni utabur seu zepa Lopon ke kiko tsezetrin Yetro contar pelam tu tripaze Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitavelmente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gewadi Niruda Gurgyam Lama Drugyurni Droa Chikamalupa Dei Salagoparsho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Obrigada, amorzinhos. Obrigada, Gê. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Alguém vem Tchau, gente. no Lama Sante esse fim de semana? Quem vem? Eu vou. Eba! Eba! Então a gente vai se abraçar. Beijo. Tchau, Gê. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.